aí, galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Topcast, o podcast da Top Brasil, hoje diretamente aqui do Ceará. Vamos discutir sobre incertezas ou oportunidades. Tema bacana, e para isso eu trouxe dois caras que resolveram não se acomodar onde estavam, resolveram enxergar a dúvida, o medo como uma chave de mudança, como uma oportunidade, uma porta aberta para mudanças, para transformações na vida profissional deles. Então, trago nada mais, nada menos do que Igor Tcholis e Marcos Leão, todos dois gestores aqui na Top Brasil, e eles vão falar um pouquinho por que eles resolveram virar essa chave, mesmo trabalhando onde eles estavam, né? Resolveram mudar um pouco a vida profissional, e esse pouco hoje eles colhem exatamente o que eles semearam, o que eles plantaram diante da incerteza que virou oportunidade. Então vamos lá, Igor Tcholis, se apresente. O Igor veio do táxi, era taxista, gente, e resolveu realmente sair desse conformismo, de onde ele estava, às vezes parecia ser confortável, né, Igor? Me fala aí um pouquinho da tua trajetória de vida, se apresenta aí pra gente. Opa, tudo bom? Como é que tá todos? Me apresentando, como o Luiz aqui falou, um prazer estar aqui, né, no podcast da Top Brasil. Como todos sabem, meu nome é Igor Tcholis, sou gestor hoje na Top Brasil, estou como gestor e a oportunidade foi agarrada com unhas e dentes, né? O que diferencia hoje o que você quer para o que você é justamente ver as oportunidades e agarrar elas, né? Como se diz um velho ditado, o cavalo selado só passa uma vez. Então, a gente tem que montar nesse cavalo sempre. E o Marcos Leão, que veio do pet shop, tinha clínica veterinária, não era, Marcos? Também já trabalhou com energia solar, já foi representante comercial e hoje está aqui na Top, tendo liberdade de horário, liberdade geográfica. Fala aí um pouquinho como foi essa transição aí. Meu nome é Marcos Leão, né? Hoje eu sou gestor e supervisor na Top Brasil, supervisor aqui do Ceará, né? Tenho uma equipe, né? Cuido dessa equipe. Vim do mercado como representante comercial inicialmente, passei 20 anos como representante comercial. De lá, tive a oportunidade de empreender no mercado pet, era um sonho que eu tive, então mudei aí, né? Troquei totalmente aí de carreira e de foco. Tive uma boa experiência durante algum tempo, né? Acabou a coisa não fluindo tão bem, daí, né, voltei ao mercado novamente, já no mercado de energia solar, né? Foi quando eu estava me reorganizando, me reestruturando, recebi o convite do Marcelo, né, para conhecer um pouco da Top, conhecer o mercado de proteção. No início, como todo mundo, tive medo, não quis, né? Fiquei meio receoso, até porque eu estava me recolocando, me reposicionando no mercado. Mas aí, após conhecer a empresa, após conhecer, né, esse mercado de proteção veicular, me apaixonei e hoje estamos aqui, né, trilhando aí, né, uma carreira que vai ser bem duradoura. É isso aí. Puxar um pouquinho de vocês, gente, assim, como foi esse momento de transformação para chegar dentro da proteção veicular? Porque eu entendo assim, vocês não estavam desempregados, né? Vocês estavam de uma forma, vamos dizer, segura naquele mercado em que vocês atuavam, e teve uma hora que vocês olharam e disseram assim, essa situação é boa, mas ela não é boa o suficiente para chegar aonde eu quero, principalmente eu vejo financeiramente falando, né? E aí eu quero saber, Igor, você que veio de um outro mercado, que passou sim pela proteção veicular já antes de vir na Top Brasil, mas o que foi realmente assim a gota d'água para você assinar lá a linha pontilhada com a Top Brasil, assinar essa oportunidade, essa transição e chegar aqui para fazer parte do nosso time? Olha como é interessante. Na realidade, o que fez eu virar a chave e sair do táxi foi a saída da chegada da Uber, né? A Uber chegou aqui em Fortaleza em 2016, se eu não me engano, e eu tinha recém comprado um carro e alugado uma vaga. E aquilo dali foi um momento muito feliz da minha vida. Fiquei extremamente feliz porque eu digo, agora vou voar, né? Como diz o outro.
E com 2, 3 meses que eu tinha comprado esse táxi, aconteceu essa situação da chegada da Uber. Então, as conjunturas da vida você fez você mudar e criar algumas situações para você não ficar naquela, porque tu começa a ter uma receita e aí a Uber chega e tu derruba a tua receita praticamente para 70%, 80% do que tu ganhava, tu tem que se mexer. Aí eu vi uma oportunidade de uma situação do rastreamento. Eu trabalhei numa empresa de rastreamento e posteriormente desempenhei um bom trabalho. Conheci a proteção veicular, entendeu? Aí comecei a desempenhar um trabalho na proteção veicular, onde que eu sempre gostei de trabalhar nessa situação de autônomo, nessa situação de você não ter a obrigatoriedade de estar batendo ponto. Meu pai dizia uma coisa que era um fato. Igor, tu não é uma pessoa para estar presa, tu é uma pessoa para estar na rua, no mundo. Isso foi um fato. E hoje eu sou uma pessoa que eu faço e vivo disso daqui. Posteriormente, surge a situação de eu vir trabalhar em uma outra proteção com gestão e aconteceram algumas situações, não fiquei contente e hoje eu estou aqui na Top Brasil, recebi o convite da Top Brasil. Estou extremamente feliz na Top Brasil, onde que eu digo para todas as pessoas que me perguntam como é que é trabalhar com a Top Brasil e diga assim, a Top Brasil para mim ela é um divisor de águas. O que era a proteção antes e o que é a proteção veicular depois da Top Brasil. É isso aí. E a gente enxerga, Marcos, assim, do jeito que o Igor falou, né? Da mudança de cenário em que ele apostou tudo no táxi, mas chegou o Uber e meio que deu uma desorganizada no mercado em que ele imaginou ser o ideal. E da mesma forma, quando eu olho você que veio da energia solar e que veio direto da energia solar para dentro da Top, abandonou, né? Eu também vejo que o mercado da energia solar, ele por algum tempo, ele foi considerado assim sensacional. E as coisas meio que deram uma virada do avesso e hoje você vê que está assim bem popularizado, as pessoas que comercializam esse produto já não tiram os mesmos ganhos que tiravam no começo. Mas para você, assim, como foi enxergar dentro da Top algo que realmente fosse mudar teu panorama financeiro e superar essa incerteza, essa dúvida, né? Contou com a família apoiou, achou que era loucura. Como foi essa transição? No começo, né, foi uma iniciativa minha, eu conversando com o Marcelo ali, tentando entender um pouco mais, já que eu não entendia nada do mercado de proteção, estava começando no mercado de proteção, né? Surge aquela dúvida, aquela incerteza, o pessoal fica, cara, vai sair do que tu já conhece, tu já trabalha, tu já tem os contatos para ir para algo que tu não sabe a direção. A Top estava acabando de chegar aqui no mercado na ocasião, então tinha essa questão também, né? Estava iniciando um trabalho aqui, apesar do tempo de mercado que já tem mais aqui no Ceará, era um trabalho que estava se iniciando ali. Mas eu resolvi apostar, conhecer um pouco mais, né? Eu nunca tive medo de desafios, então foi uma oportunidade que eu tive de conhecer o mercado e me surpreendi, porque durante toda a minha trajetória eu sempre trabalhei para mim mesmo. Eu sempre fui autônomo, sempre trabalhei para mim. E na Top, nesse mercado de proteção, é que eu entendi o que é você trabalhar para você mesmo. Hoje eu posso dizer que eu tenho liberdade financeira, tenho liberdade geográfica, que realmente eu que determino, né, o quanto que eu quero ganhar, como eu opto por trabalhar, né, como eu consigo render melhor. Então, realmente foi um mercado que me surpreendeu. Apesar de eu ser apaixonado pelo mercado de energia solar, né, é um mercado fantástico, é uma venda técnica, eu gosto muito disso, mas me apaixonei realmente pelo mercado de proteção veicular. Galera, eu tava pensando aqui, assim, quantas pessoas se paralisam no medo e não conseguem enxergar a oportunidade, né? Mesmo diante de algumas questões que vão surgindo, como, por exemplo, você sentar, apresentar o modelo financeiro de plano de cargas e carreiras que a Top oferece, mesmo assim, ainda tem gente que se paralisa diante do medo e prefere não largar o CLT como se fosse algo seguro, sendo que esse seguro, a qualquer momento, ele pode ser demitido, ser desligado, né? E aí a gente está aqui hoje diante do Igor. Para quem não sabe, Igor, nesse mês, estará inaugurando um novo escritório nosso na cidade de Patos, na Paraíba. E eu tenho certeza que, dentre esse contexto que a gente traz hoje, né, de incerteza ou oportunidade, quando a gente ofereceu a cidade de Patos para o Igor pode ter pensado assim, poxa, que mercado pequeno, cidade pequena, potencial pequeno, mas
alguma coisa chamou a atenção dele que não, aquilo era uma grande oportunidade, uma cidade extremamente, apesar de ser bem menor que Fortaleza, óbvio, uma capital, mas uma cidade cheia assim de potencial para ele crescer, não só como consultor, mas como um grande gestor, um líder de equipe, né? Uma pessoa que está lá respondendo pela cidade de Patos em nosso nome, e a gente fica extremamente feliz. Mas Igor, como foi você deixar tudo aqui em Fortaleza, né? A terra que sempre você viveu, e para quem não sabe, Igor está morando agora lá na Paraíba, e eu quero saber como foi, né, esse momento de transição, o que foi que passou pela sua cabeça, como você abraçou essa oportunidade. Olha que interessante, né? Quando eu virei essa chave de acontecer esse problema da Uber, chegou a Uber, aconteceu essa mudança. Foi uma mudança até positiva quando eu digo isso. Por quê? Porque me abriu os olhos para outros mercados. E eu cheguei um dia para minha esposa e digo, Deusinha, eu estou pensando em sair do táxi. Aí ela, você está pensando em fazer o quê? Estou pensando em trabalhar com vendas. Aí ela, você já sempre trabalhou com vendas. Está dentro de ti trabalhar com vendas. Tu gosta de se comunicar, tu gosta de lidar com pessoas. Vai para cima, meu filho, você tem meu apoio. Então, esse daqui foi o grande diferencial. Foi o apoio da minha família, que deu para mim, para dizer assim, vai e siga em frente nessa nova empreitada que é Patos. A Top Brasil está me dando total apoio. Isso daí é outra situação também que me fez eu ficar... enxergar uma situação de um convite, uma grande oportunidade. Porque eu acredito, se a Top Brasil acredita na cidade, se está acreditando em Patos, por que eu não vou acreditar que a Top Brasil também está acreditando em mim? Então, isso daí são duas situações. A Top Brasil acredita na cidade, a Top Brasil acredita no Igor Scholes, então o Igor Scholes vai dar o resultado que está esperando. E a gente fica extremamente grato, feliz, porque a Paraíba é um mercado extremamente próspero e que eu tenho certeza que você vai fazer, já está fazendo, né? Já está contratando a equipe, a gente estará lá para a inauguração em breve e vai ser sucesso, vai ser muito feliz. Realmente é um grande desafio para todos nós, mas para você eu sei que é mais porque mudou de cidade, mas é isso. Vamos contar com esse crescimento, né? A gente domina no peito, já passa a bola, domina no peito e faz o gol, vamos para cima. Já é sucesso, a equipe já está lá sendo formada. Mas vamos lá, o Marcos, me diz uma coisa, o Marcos também, além de nosso gestor na Top, ele é supervisor, então ele lidera aí um time de vários gestores, e eu queria entender contigo, Marcos, como foi assim para você essa transição de liderar pessoas na sua vida profissional, como foi que você se deparou com essa realidade, onde foi que você superou, se qualificou, qual foi aquele momento em que você disse assim, agora é comigo, eu preciso realmente dominar esse mercado de proteção veicular, fazer gestão de pessoas, liderar um time de campeões, que é o que você faz hoje, né? Como foi essa transição assim profissional para você? Para mim, no começo foi dar um pouco de medo, né? Você fica, tudo que é novo traz receio, traz medo, né? Como foi a mudança de mercado, a mudança de segmento. Mas se qualificar, a gente está sempre se qualificando, e a grande vantagem é porque a Top ela dá todo o apoio com relação a isso. Né? Foi quando eu entrei para ser consultor, né? A gente tem todo ali um direcionamento, a gente tem uma equipe acompanhando, né, lhe qualificando para isso. Foi quando eu virei gestor, e agora como supervisor não é diferente, né? Eu tenho todo o apoio lá de várias pessoas, né? Não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém, mas a gente tem uma equipe muito grande que está sempre ali próximo de você, lhe ajudando, lhe auxiliando com relação a isso, né? E a gente tem profissionais fantásticos, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, gestores que tem muita experiência e que agrega muito essa experiência que ele já tem, né, no mercado, e fazendo com que a Top tenha força aí no que tem feito, tenha qualidade nesse crescimento que esteja tendo. Como o desafio que o Igor aceitou, né? Não é qualquer pessoa que se dispõe a sair de uma zona de conforto, como ele está fazendo, né, para ir assumir uma outra cidade, um local que ele não conhecia, né, que ele não tinha nenhum contato, né, e vai tocar um projeto gigantesco lá para a gente, né, cuidando não só de Patos, mas também da região que a gente tem lá. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Vai sim. Eu estou aqui hoje diante de dois vendedores natos,
tá? Mas aí eu me pergunto o seguinte: trabalhar com venda é também trabalhar com network, é trabalhar com relacionamento, relacionamento puro. Eu acredito assim que venda é relacionamento, né? Antes de você apresentar o produto, você se apresenta, você conduz ali uma conversa, né? Todo, como eu disse, um network. Então isso usa muito da mentalidade próspera de você e de você receber ter resiliência para receber 9 nãos, mas você está preparado ali, forte, recomeçando para receber aquele sim. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: como foi para vocês enxergar, Igor, para você que está lá hoje contratando pessoas na cidade de Patos, na Paraíba, como é para você hoje olhar para si e dizer assim: as minhas decisões, elas podem impactar na renda dessa família, na transformação de vida desse indivíduo que eu estou contratando? Qual é o impacto que você reconhece que você consegue causar em toda essa conjuntura e como é que você se sente diante disso? Vamos começar de trás para frente, né? Tu perguntando como é que eu me sinto muito confortável. Por quê? Porque, graças a Deus, nesse longo período, eu procurei sempre aprender cada vez mais. Já me curti por conta própria em feiras de proteção veicular. E isso daí me abriu muito o mercado, me abriu muito os olhos para muita coisa. E eu poder fazer mudar a vida, poder mudar a vida das pessoas, isso é muito gratificante para mim. Pegar uma pessoa que você estava, que essa pessoa estava com problemas financeiros, que estava passando por dificuldades, e aqui dali você conseguir fazer aquela pessoa mudar e dizer assim: poxa, eu mudei de vida. Aqui dali para mim é gratificante. Esse cara chega para mim: Igor, muito obrigado. Eu digo: não, obrigado a você por acreditar em mim, acreditar na Top Brasil, acreditar no que eu estou te proporcionando, porque venda é isso. Eu não vendo só um produto, eu vendo imagem, eu vendo sonhos, eu vendo muito mais coisa. Eu tenho que me vender para o meu gestor, para os meus diretores, eu tenho que me vender para o cliente, eu tenho que vender para quem está na minha base de associados, na minha base de consultores também. Então, tudo isso daí é muito gratificante. Eu fico muito feliz mesmo, é muito bom. Marcos, me diz uma coisa, você também é outro que, como veio de outro ramo, teve que construir seu networking aqui do zero, né? Fazer uma rede de relacionamentos, vestir uma nova roupagem, né? Criar uma rede social condizente com o novo produto que agora você comercializa, que você trabalha, e liderando pessoas que realmente você faz, né, com muita qualidade. Eu te pergunto o seguinte: como é que você, diante da função hoje que você exerce, que é receber ali pessoas que a gente coloca na mesa para você sentar e apresentar o modelo Top Brasil de construção, de mudança de planejamento de vida, como é que você se sente diante daquelas pessoas ali e que você faz com que elas acreditem no produto que a gente está oferecendo, na possibilidade, na oportunidade que a gente coloca diante daquelas pessoas? Luiz, eu me sinto realizado com o que eu faço hoje, principalmente porque eu sempre fui uma pessoa, né, que eu tive muita ligação com pessoas e não com coisas, né? Quando eu tinha alguma comemoração, as pessoas: tu é muito pessoas, tu é mais pessoas do que coisas. E hoje eu me sinto realizado porque a Top me proporciona, né, mudar vidas, né? Trazer pessoas para uma mudança financeira, uma mudança pessoal, uma mudança cultural, muitas vezes, como a gente já vê lá, né? E eu coloco isso, né, como um propósito. Esse é o meu propósito hoje. É o meu propósito quanto supervisor da Top, como gestor de equipe, como consultor, né? Consultor diante dos meus associados, é o que eu proponho a eles, como gestor diante da minha equipe, é o que eu proponho, né? Trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança, né, de vida, uma mudança financeira ali, né, para eles. E como supervisor, uma mudança, né, de uma estrutura da empresa como um todo, porque eu tenho isso como propósito, né, trazer, e graças a Deus a gente vê isso acontecer dentro da Top quase que diariamente. A gente já viu várias e várias pessoas chegarem lá, às vezes quebradas financeiramente ou como pessoas, e hoje essas pessoas elas têm uma vida totalmente transformada, né, graças ao que a Top consegue proporcionar, né, e a gente consegue estar levando para eles aí.
vamos mudar um pouquinho o foco, trazer um pouco da discussão para a realidade que a gente passa hoje, né? A gente vem apresentando esse ano um cenário de muita incerteza, né? Sim. De muitas ondas. Tem aí passou a onda do carnaval, a gente vem para a onda da Semana Santa, um ano cheio de grandes feriados, feriadões, né? Aí temos Copa do Mundo, temos eleição, então assim, para muitos, a gente começa o ano dizendo assim, eita, vai ser um ano de muitas dispersões. Mas por que para outros é um ano de grandes possibilidades e de fazer muito diferente e de dar muito certo? Eu penso que passar por essa mudança de mentalidade, porque é uma mudança de mentalidade, por que uns fazem tão diferentes e dão tão certo, são tão prósperos, e os outros preferem, né, essa mentalidade de conformismo, de não, é um ano meio perdido, não vai ser, estamos chegando no final do mês, ou é o começo do mês, vou começar lento, já bati minha meta mês passado. Então, assim, o que vocês enxergam diante do cenário em que a gente está hoje? Por que a mudança de mentalidade para você, Marcos, que contrata pessoas, né, o tempo todo, o que é que você enxerga que faz a diferença na vida dessas pessoas, nessa mentalidade de campeão que é construída? O que a gente enxerga muito, né, as pessoas às vezes elas têm um potencial, né, só que elas não enxergam isso nela, né? A gente trabalha muito essa questão de fazer com que a pessoa ela saiba se valorizar, utilizar o potencial que muitas vezes ela até já tem, né? A Top ela dá toda essa condição, né? A gente, através de acompanhamentos que a gente tem, através de um treinamento que a gente faz, né, de fazer com que ela enxergue que tudo depende do ângulo que você vê, o copo meio cheio, meio vazio, né? Então você trazendo essa percepção para a realidade de muitos que chegam lá, né, a transformação acontece muitas vezes até de forma natural. A gente só faz a condução e o acompanhamento, né? Não à toa que a Top ela investe não só no profissional, né, como a gente tem vários treinamentos para isso, né? Mas também treinamentos pessoais, né? Como a gente já teve alguns esse ano e vamos ter outros aí, mês que vem já está com outro treinamento marcado aí, né? Visando exatamente essa mudança de cultura e de mentalidade. A Top, não é à toa que a gente cresce tanto, né? Estamos aí nos transformando numa das maiores empresas de proteção veicular do Brasil, e não é à toa, como eu disse, a gente investe na capacitação profissional, na qualificação pessoal, né? Todos os meses a gente tem treinamentos intensivos, tanto vindo aqui mesmo de Fortaleza, como a gente trazendo pessoas nacionalmente conhecidas para qualificar nosso time. Mas eu enxergo bem que a situação que a gente vive no nosso país hoje, onde a curva, né, de pessoas que dependem de Bolsa Família está ficando cada vez maior, e as pessoas com essa dificuldade de aceitar uma nova proposta, mesmo que traga benefícios financeiros, mas as pessoas muitas vezes ficam presos naquela zona de conforto que a gente tanto enxerga. E a gente que trabalha com contratação, a gente enxerga que precisa realmente enxergar também que a contratação ela não pode se dar a qualquer preço. Ou seja, eu acredito que eu não devo contratar qualquer pessoa, porque em primeiro lugar a gente fala de cultura, e a Top ela tem uma cultura muito forte nesse sentido de enxergar pessoas boas, de enxergar a família em primeiro lugar, o crescimento da pessoa como pessoa e não só como profissional, não enxergar aquela pessoa somente como número, né? Então é um grande desafio, como eu disse, fazer esse tipo de contratação enxergando a cultura da empresa acima de qualquer coisa. Aí eu te pergunto, né, Igor, você que está agora diante de uma nova cidade, com novas possibilidades, novas perspectivas, como é que você está desenhando esse cenário de contratações lá em Patos? Então, é interessante que tudo começa na base da confiança. Eu estava numa cidade que eu estava totalmente estruturado, totalmente focado no meu trabalho, já tinha um network muito forte aqui em Fortaleza, e teve que reconstruir esse network novamente em Patos. E a confiança você gere quando você tem um embasamento. Esse embasamento, esse alicerce, a Top Brasil deu muito forte. Eu posso citar uma situação bem interessante. Eu consegui fazer uma captação de uma nova consultora lá, de uma autoassociação, e essa consultora estava passando por um problema de manutenção do veículo dela, e ela, devido a ela ter migrado de uma outra associação para cá, passou por alguns problemas que é normal.
acontece? E aí ela precisou de uma situação financeira, a Top Brasil chegou lá e arcou com essa situação, ajudou ela, o carro dela está sendo feita manutenção, para justamente ela poder ter condições de desempenhar um bom trabalho. Isso é muito bom, isso dá confiança, isso dá garantia de você desempenhar um bom trabalho, tá entendendo? É isso aí. Foi uma grande transformação para você e você está brilhando lá em Patos, contratando pessoas extremamente qualificadas, fazendo parcerias, abrindo novos mercados lá, fazendo ação de venda já com o pessoal nas ruas. Tá chamando a atenção, viu, Marcos? Tá abalando lá em Patos, só dá Top Brasil. Passou o carnaval foi fazendo ação. Foi Flávio na rua, a equipe na rua. O bloco da ação, né? E detalhe, estão me incomodando tanto, até a concorrência está se incomodando com a gente, viu? Hoje, todo dia, segunda-feira mesmo, agora recente, a concorrência estava fazendo ação de venda, que não fazia antes. Mas isso é bom, isso demonstra que a concorrência sempre é bom para todo mundo. Marcos, vamos lá. Então, eu te pergunto outra coisa aqui que eu estava pensando. As pessoas, principalmente a gente que faz contratação, eu, você, né? E agora Igor lá. As pessoas, elas estão tão preocupadas em dar muito certo na vida que elas têm medo de tentar algo novo. E o medo é algo que paralisa, né? Então, você deixa de conhecer outro mercado que tem muito mais potencial financeiro, que é o caso do mercado de proteção veicular, porque você está pensando no julgamento, por exemplo, dos amigos, da família, o que é que as pessoas vão pensar de eu fazer nesse momento uma transição de carreira na minha idade, como é que eu vou encarar isso? Então, toda essa situação, ela tende a paralisar as pessoas e pessoas muito boas que a gente sabe que tem aí no mercado, que estão congeladas aonde elas estão, ganhando um fixo que muitas vezes não consegue nem pagar as contas direito, só dá realmente ali para os boletos, para parcelas, para as contas fixas, e a gente sabe, né, vocês são prova disso, que o que o mercado de proteção oferece em termos de ganhos financeiros é completamente diferente do que a maioria dos outros comércios estão habituados a pagar. Eu te pergunto o seguinte, Marcos, como é para você que saiu de um outro mercado, se em algum momento você passou pela situação de olhar, logo ali nos primeiros meses, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me arrependi, eu quero voltar. Passou isso pela sua cabeça ou logo de cara você já enxergou um potencial de transformação muito positivo para a tua vida? Luiz, na verdade, eu me impressionei com os ganhos que eu tive inicialmente. Eu não sabia que tinha um mercado que poderia proporcionar, né, o que a proteção, o que a Top proporciona, né, hoje, né, e foi o meu caso, foi como você citou. Eu saí de um mercado onde eu conhecia, onde eu dominava aquele mercado, onde tinha minha rede de relacionamentos, né, onde eu estava me reestruturando, na verdade, na época, né, voltando novamente a esse mercado, mas que eu já conhecia o potencial, já ganhei muito dinheiro nesse mercado, mas fiquei impressionado com o que eu consegui construir na Top em pouco tempo. E isso, né, diga-se de passagem, sem ter uma carteira pronta ali, né? Tendo que montar do zero, né, meus associados, minha carteira de associados ali, né? Para você ter ideia, acho que no segundo mês que eu estava na Top, eu já tive ganhos tão expressivos que eu tive que pegar meu caderninho de anotações e ir lá ver se minhas contas não estavam erradas realmente, porque realmente são ganhos. E sem contar a própria segurança, né, que esses ganhos proporcionam, que é bem diferente do mercado convencional, né? A gente tem vários tipos de ganhos, né, dentro da Top, onde esses ganhos eles vão te trazer uma segurança onde a tua carteira vai estar trabalhando para ti, né, ao longo do tempo. E falando aqui mais uma vez com o Marcos, que hoje é um grande líder, eu pergunto o seguinte, para mim, o líder ele tem que saber diminuir o ego e apostar no crescimento da equipe dele, tá? E ele, para mim também, ele tem que ser um inconformista, né? Ele tem que estar ali sempre inquieto na tentativa de aprender mais, de desenvolver mais o seu próprio potencial para que ele possa potencializar as capacidades de cada membro ali da equipe dele.
Eu enxergo assim que hoje, no panorama que a gente vive, a gente conseguir trazer o melhor de cada um, desenvolver o melhor de cada consultor que trabalha com a gente é um grande desafio, porque muitas vezes existem questões pessoais, né, na casa de cada um, na vida de cada um, que a gente tem que sentar, ter uma liderança humanizada. Sim. Eu acredito muito nisso, porque uma liderança humanizada ela é mais empática, e quando a gente pensa em pessoas, as pessoas, elas, como eu disse, elas vêm primeiro. Então, eu te pergunto o seguinte, Marcos, como é que você lida com essa questão na sua equipe, sabendo que, por exemplo, quando você estipula uma meta, quando você cobra ali de alguma forma a cada um dos seus liderados, você sabe que tem um impacto na vida de cada um. Como é que você lidera sua equipe? Luiz, eu procuro fazer isso da forma mais natural possível, porque exatamente pelo fato da minha equipe, falando da minha equipe, eu como gestor no caso, né, eles sabem o quanto eu me preocupo com cada um deles, com o pessoal de cada um. Então todo mundo sabe que aquilo que eu proponho, quando eu chamo para conversar, quando eu dou um direcionamento ali, que aquilo ali realmente vai ser para o crescimento pessoal deles, principalmente. Né? A gente está sempre voltado, e tanto que as nossas conversas não se resumem somente à questão profissional. A gente conversa muito sobre problemas pessoais que às vezes um consultor está passando, que não tem como, né, você separar esses dois mundos. Né? Se você não está bem, né, dentro da sua casa, com a sua família, com a sua rotina, com o seu dia a dia, a sua produção, o seu crescimento, né, o seu foco não vai ser o mesmo. Né? Então, eu acho que essa liderança ela tem que ir muito para esse lado também, de você procurar entender e enxergar ali, né, no detalhe cada um desses consultores que você trata. É isso aí. Liderar é a gente ter em mente o impacto que a gente pode causar na vida de cada uma das pessoas, né? E complementando com relação à transformação, né, isso aí é um fato. Né? Líder é aquele que consegue gerar novos líderes, né? O papel do líder... Tava pensando nisso agora, acredito. O papel do líder é esse, né? Então, a gente está lá para fazer com que cada um, como você falou, desenvolva o seu melhor, né? E consiga liderar, né, outras pessoas diante disso. É isso aí. Falar um pouquinho de gestão de tempo, Igor. Bora. Eu penso que gestão de tempo hoje, nos dias atuais, é muito mais do que fazer listinha de prioridade, né? Foi-se o tempo que a gente trabalhava nesse aspecto. Gestão de tempo, para mim, hoje, ela passa por mudança no cenário de você gerir suas emoções, de você saber lidar com sua mentalidade, de você entender muito mais do funcionamento do seu cérebro, das suas emoções, saber atuar em ambientes de pressão, saber atuar em ambientes de caos, saber atuar em mudanças de cenário, como você fez agora, uma mudança de cidade. Então, para mim, perpassa por tudo isso. Como é que você, Igor, está fazendo sua gestão de tempo agora com essa mudança de cidade e sobretudo, com a mudança profissional impactante, né? Chegar em outra cidade, ter que fazer contratações, abrir escritório, tá no outro patamar da tua vida profissional, né, Igor? Tá frenético. tá bem frenético mesmo, porque eu tenho que gerir o tempo para mim tá dando atenção à família, tenho que gerir o tempo para mim tá dando atenção a consultores, eu tenho que gerir tempo para mim tá dando atenção a fornecedores de algumas situações que a gente precisa, por exemplo, de fachada, de outras coisas que a gente vai precisar para abrir o escritório em si. Então, eu tenho que estar muito bem centrado, entender que cada momento tem seu momento. O momento para a família, o momento para as vendas, o momento... Tenho que ter tempo para atender também meus associados, que são muito importantes, que é a minha base. Então, tenho que saber ter resiliência, ter foco e ter a tranquilidade, que cada momento é um momento. Tem outras situações que até do caos também, a gente dá com caos. Então, consultor é isso. Consultor de proteção veicular é saber administrar seu tempo. Tá feliz, né, Igor, com essa nova estrutura profissional da sua vida atual? Demais. Igor, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Se você pudesse voltar 20 anos atrás, qual era a mensagem que você diria para si mesmo? Se você faria algo diferente? Qual foi o maior erro que você cometeu nos últimos anos na tua vida profissional? Fala aí para mim. Putz, é difícil essa pergunta, hein? Mas o que eu diria para mim há 20 anos atrás é de assim,
Putz, cara, deu certo. Parabéns. Não, mas aí você, vamos lá. Mas aí há 20 anos atrás você não sabia onde você estaria. Eu tô falando digo hoje, assim, né? mudança de comportamento. Nesses 20 anos, assim, se você olhasse, pegasse o Igor lá 20 anos atrás, você diria o que pra ele assim? Cara, faz isso aqui diferente ou não? Vou fazer tudo igual porque não errei em nada, que é muito difícil, né? Mas, tipo, pra você chegar onde você chegou hoje, quais, por exemplo, as atitudes que você teria diferente, que você chegaria no dia de hoje mais preparado, com a mentalidade de campeão, assim, mais desenvolvida? Entendo bem agora. Olha que interessante. O Marco falou uma situação que foi bem eu vivi no momento que é hoje, que eu não vivi antes. Carnaval. Fosse o período do carnaval há 20 anos atrás, eu estava dentro de casa, eu estava doente. O carnaval hoje eu estava trabalhando esse ano. Então isso daqui é uma mudança de vida. Isso aqui é uma mudança de pensamento. E essa daí é a principal diferença. O que eu diria para o meu Igor do passado é que não adianta, farra não é tudo. Foca em você. Foca no teu crescimento. Que o que vai vir vai ser muito maior do que momentos. É só momentos. Só momentos, mais nada que isso. E o tempo passa, né? A gente é prova disso. O tempo passa e falando mais uma vez na perspectiva que eu vejo do cenário atual, é que a gente vê uma geração que dizem que ela está muito mais preocupada em ter qualidade de vida do que ter muitos estresses, muitos compromissos, muitas cobranças. É uma geração, sem querer rotular todo mundo, né? Botar numa caixinha, mas realmente é uma geração que ela está muito preocupada em ter qualidade de vida. Se certo ou se errado, mas a gente vê em contrapartida também, dentro dessa mesma geração, jovens, extremamente jovens, já fazendo seus primeiros milhões aí, porque estão muito focados em crescimento financeiro e profissional. E isso é um grande paradigma que nós estamos hoje pautados. E aí eu volto para o Marcos. Marcos, me diz uma coisa, com esse cenário de cobrança em que essa geração hoje não está muito disposta a aceitar, principalmente quando fala de cenário profissional, eu olho para você e penso assim, qual foi a maior cobrança dos últimos anos para você? Eu digo até dentro da Top mesmo, qual foi o maior cenário de cobrança, tanto externo como interno, né? Mas na sua casa, enfim, ou você realmente se cobrando, o que foi assim de mais pesado que você enfrentou nesse cenário de se qualificar e de despertar para esse novo mercado em que você hoje está inserido? De uma forma geral, né, eu transitei por todo esse cenário, todas essas mudanças até a gente alcançar, né? Tem uma certa bagagem aí, né? Não tanta idade, mas um certo conhecimento. Transitei e assim, se deparando com a situação de hoje, né? Você precisa estar ali se qualificando, se modificando, né? Para poder acompanhar hoje o que a gente vê. O que a gente vê são duas coisas bem distintas ao que eu enxergo muito no mercado, principalmente quando as pessoas chegam lá para mim. Tem aquelas pessoas que elas estão muito acomodadas hoje, uma parte dessa geração, né? E já um outro lado, já são pessoas muito empreendedoras, já são pessoas mais rápidas, mais ativas, que já desde novos ali já procuram, né, o que elas querem, como elas querem estar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então, o que eu mais sofri, né, nesse período de transição foi conseguir me adaptar a essas mudanças, porque mudança, como dito, não é fácil, né? E ainda uma mudança nesse tipo de cenário, né? Eu nunca fui um cara tão empreendedor, eu nunca tive medo de mudança. Tanto que quando eu saí do segmento de representante comercial para o segmento pet, todo mundo me criticou. Cara, tu vai deixar 20 anos de mercado por uma coisa que tu não conhece, né? Quando eu saí da energia solar para vir para a proteção, eu escutei a mesma coisa. Cara, tu voltou para o mercado e agora tu vai sair novamente. Mas foi não ter medo de arriscar. Foi conseguir me transformar o meu eu mesmo com relação a isso. Bora lá. Última rodada. Rápida e direta. Igor, incerteza, inimiga ou aliada? Com certeza inimiga. Porque a incerteza de você ter
de querer fazer a mudança, nunca vai fazer você acreditar que você é capaz dessa mudança. Então, com certeza, ela é inimiga. E para você, Marcos, inimigo ou aliado? Eu já tenho outra visão da incerteza. Na minha visão, a incerteza ela pode se tornar uma aliada, porque assim, a gente tem o hábito de olhar muito pelo lado, às vezes negativo, de não conseguir. Mas a incerteza ela pode nos trazer a possibilidade de a gente alcançar o inesperado, algo que a gente jamais imaginou também. Venda, comportamento, dom ou técnica? Vai lá, Igor. É a junção dos dois. É a técnica junto com o comportamento. Às vezes você nasce com dom, mas você não sabe desenvolver a técnica você aprende com o tempo. E quem não nasceu com a técnica pode aprender. Então tem que ser a junção dos dois. E para você, Marcos? Venda é treinamento. Todo mundo é treinável, você consegue aprender, então venda é técnica, é treinamento. Claro, algumas pessoas vão ter mais facilidade, mas é treinamento. E é por isso que cada um tem que saber se desafiar e estar disposto a aprender. Eu também acredito muito nisso. Existem realmente pessoas com mais propensão a dar certo, porque parece que nasce assim com um negócio para venda mais forte. Mas eu acredito que tudo realmente seja treinável. A última, bora lá? Para vocês, o que é mais perigoso? Centralizar ou delegar mal, Marcos? Difícil essa. Mais perigoso para mim seria delegar mal. Delegar mal seria um risco maior. Você centralizar, dependendo de como você estiver atuando. O pensamento é o mesmo. Se você delega mal, você é a primeira situação que você é um mau líder. Então você está delegando errado. Então eu prefiro ser um bom líder e centralizar em mim, procurar posteriormente pessoas que eu possa delegar, mas delegar bom, do que delegar errado. Eu acredito que realmente assim, delegar errado é complicado porque você coloca nas costas do outro uma responsabilidade e uma carga, uma função que ele não está preparado para assumir, mas a gente tem que aprender a desenvolver pessoas e é por isso que a Top acredita tanto no treinamento, acredita tanto e potencializa tanto o pessoal e o profissional de cada um, porque a gente consegue delegar mais, distribuir funções e crescer como a gente vem crescendo. Então é isso. Você que está aí do outro lado, você não precisa ter certeza de tudo. Ninguém nasce pronto. A gente está sempre em busca de crescimento, em busca de qualificação, mas uma coisa é certa, o medo, ele te paralisa. Ele não deixa você usufruir de qualquer que seja a possibilidade que você tem de sair fora da caixinha, de pensar fora dessa caixinha e de enxergar algo novo, um crescimento profissional que você muitas vezes está lá pulsando, está inquieto dentro de você, aquilo te maltrata todo dia quando você vai trabalhar, você saber que você pode dar o seu máximo, que o seu salário, né, a sua condição não sai daquele formato quadrado lá onde você não tem possibilidade de crescimento financeiro. Então eu acredito muito nisso. Por exemplo, o Marcos, quando ele veio para a Top, ele não tinha garantia nenhuma, mas ele tinha muita vontade de crescer e de fazer dar certo. O Igor, quando saiu lá do táxi, ele enxergou uma possibilidade também muito maior de crescimento e é isso que a gente aposta enquanto empresa, enquanto Top Brasil, que é isso que nós transformamos vida, tanto prezamos por transformação de vida. E você que está aí do outro lado, não deixa de sentar comigo, de sentar com o Marcelo, lá na Top Brasil, aqui no Ceará, para que você conheça os nossos formatos de ganho, nosso modelo de trabalho, que tanto agrega na vida de tantas pessoas, tá joia? Vou dar mais só 30 segundinhos aqui para cada um, para eles se despedirem e deixarem uma mensagem para quem está em casa, assim, pensando em fazer essa transição de carreira. O que é que vocês diriam para essa pessoa que ainda está em dúvida de conhecer a proteção veicular Top Brasil? Eu traria o seguinte, né? Se dê a oportunidade de conhecer, né, oportunidades novas, né, outros negócios, novos negócios, que venham procurar a gente, por exemplo, para poder entender um pouco como funciona a proteção, como a gente tem transformado vidas, né, que é o nosso papel hoje, né, é o nosso propósito. Então, se der essa oportunidade. Igor? Tudo vai definir o que você quer ser.
Hoje, um consultor de proteção veicular começando do zero, eu sempre digo isso. Quem você vai ser daqui a um ano? E a proteção veicular pode transformar a sua vida em um ano. Eu tenho vários exemplos. Então, vem você ser top do Brasil. É isso aí. Obrigada a vocês. Obrigado. Momento muito bacana com esses dois campeões aqui. Então é isso, gente. A oportunidade, ela não espera o momento perfeito. É você decidir agir, é você decidir sair de onde você está, pelo menos para conhecer algo novo que realmente pode sim transformar a sua vida. Então eu deixo aqui esse convite para você que está aí e desejo tudo de melhor para vocês. Beijo grande. Até o próximo episódio do Topcast, o podcast da Top Brasil.